Matemática, página 51. Números decimais. Neste capítulo, você vai relembrar a função da vírgula na escrita de um número decimal e retomar a escrita e a representação desses números no quadro de ordens. Você também vai aprender a comparar números com vírgula. Décimos, centésimos e milésimos. Leia a seguir a explicação do Visconde de Sabugosa, personagem criado por Monteiro Lobato, sobre números decimais. Os decimais. Frações decimais são pedaços de uma unidade dividida em décimos, centésimos, milésimos, milionésimos e em outras partes ainda menores. Uma unidade divide-se em 10 décimos. Um décimo divide-se em 10 centésimos. Um centésimo divide-se em 10 milésimos. Um milésimo divide-se em 10 décimos de milésimos. Um décimo de milésimos divide-se em 10 centésimos de milésimos, e assim por diante. Se dividirmos uma peneira de pipocas em 10 partes iguais, cada parte será um décimo da peneira cheia, e esse décimo escreve-se assim, 0,1. E se agora dividirmos esse décimo em outras 10 partes iguais, cada nova parte será um centésimo da peneira cheia, e escreve-se assim, 0,01. Se dividirmos esse centésimo em outras 10 partes iguais, cada partezinha será um milésimo da peneira cheia, e escreve-se assim, 0,001. O primeiro zero marca o lugar do número inteiro. Quando está zero, é que não há número inteiro. Depois vem a vírgula decimal. Neste número, 0,2, a leitura é assim, 2 décimos. Neste número, 5,06, a leitura é 5 inteiros e 6 centésimos. Página 52. De acordo com a explicação dada pelo Visconde de Sabugosa no texto, represente os valores 1 décimo e 1 centésimo na forma de fração, de número decimal e pintando as figuras a seguir. 1 décimo. Perceba que essa primeira figura foi dividida em 10 partes e pegamos uma parte de 10, ou seja, 1 décimo, que é igual a 0,1. Faça o mesmo na figura ao lado. Observe a representação dos números 5,06 por meio de figuras e no quadro de ordens. Perceba que cada uma dessas figuras está dividida em 100 quadrados. As 5 primeiras estão inteiras. Na última figura foram selecionados apenas 6 quadrados de 100. Escreva esse número no quadro de ordens. Para preencher o quadro de ordens é bem simples, basta observar a vírgula. 5,06. O número 5,06 é formado por 5 unidades e 6 centésimos. Números que escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira das partes menores são chamados de números decimais. Página 53. Atividades. Exercício 1. Escreva a fração e o número decimal que representam a parte indicada de cada figura, considerando o cubo como inteiro. Aqui temos 3 cubos. O primeiro foi dividido em 10 partes, o segundo em 100 e o terceiro em 1000. No primeiro cubo, pegamos uma parte de 10, ou seja, 1 décimo, que é igual a 0,1. No segundo cubo, pegamos uma parte de 100, ou seja, 1 centésimo, que é igual a 0,01. Observando o exemplo, faça o mesmo no próximo cubo. Exercício 2. Observe o preço do litro da gasolina e do etanol em um posto de combustível. Gasolina, 4,579. Etanol, 2,585. Questão 2A. Os números que aparecem depois da vírgula nesses preços representam valores maiores ou menores do que um inteiro? Página 54. Exercício 2B. Represente o preço dos combustíveis no quadro de ordens. Basta copiar os preços da gasolina e do etanol que aparecem na página anterior, observando a posição da vírgula. Exercício 3. Escreva nas marcas das réguas os números que estão faltando. Questão 3A. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim por diante. Que número é sucessor de 0,6? Sucessor é que vem depois, ou seja, 0,7 ou 7 décimos. Que número é antecessor de 1? O antecessor de 1 é o 0,9.
ou 9 décimos. Que número está entre 0,1 e 0,3 nessa régua? O 0,2, ou 2 décimos. Faça o mesmo na questão 3b. Exercício 4. Represente no quadro de ordens os números decimais dados a seguir. Questão 4a. 85 inteiros. Os números inteiros aparecem antes da vírgula. Questão 4b. 85 décimos. Agora, o 5 deve ficar na casa dos décimos. Resposta fica 8,5, ou 8 inteiros e 5 décimos. Questão 4c. 85 centésimos. Nesse caso, o 5 ficará na casa dos centésimos. Dessa forma, temos o número 0,85, que é o mesmo que 85 centésimos. Observando o exemplo, tente responder a questão 4d.